Olá, boa tarde. Sou Mariana Matos. Seja bem-vinda, Silvio Humberto. Olá, boa tarde. Sou Pedro Blues, né? E hoje estamos com Silvio Humberto, cria do Garcia, Rua 13. Fale um pouco sobre a sua história, né? Um homem de 60 e poucos anos. Mas, resumidamente, quem é Silvio Humberto? Salve, Pedro. Salve, Mariana. Muito obrigado pelo convite aqui, para poder a gente conversar. Na verdade, eu sou cria do Garcia, da Rua 13. Né? Meu pai e minha mãe, meu pai Humberto, que era mecanógrafo. Eu sou desse tempo aí da máquina de escrever, com a vantagem, tirar logo onda, que com 10 anos eu aprendi datilografia. Então, com 10 anos de idade, ele me colocou para aprender datilografia ao lado da Câmara de Vereadores. Então, isso já tem uns 40 e tantos anos. Né? E eu sou o mais velho dos 4 irmãos, né? Márcia Regina, Ana Paula, Lázaro Raimundo, e sou pai de Quiluange, um jovem negro de 16 anos. Candidato, Silvio Humberto, né? A gente entende que sua luta antirracista e pautas como letramento racial, aquilombamento, como forma de resistência. Como é fazer esse enfrentamento do feminicídio em Salvador, uma das capitais que mais matam mulheres, sobretudo mulheres jovens e negras? Eu diria que essa é uma questão muito séria que temos na nossa cidade. Nós sabemos que as principais vítimas são as mulheres negras. Né? É uma questão que perpassa toda a sociedade. Né? Às vezes, assim, eu acho que é muito importante a denúncia sobre isso, né? Porque tem uma expressão que diz que espinho, quando tem que furar, ele não precisa crescer. Às vezes é uma palavra maldita, às vezes é uma palavra, uma elevação do tom de voz, já é um sinal de que algo não está indo bem. Então isso é algo que a gente precisa ficar, principalmente nas relações heteroafetivas, né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, sobretudo os homens, né? No que fala, como fala. Às vezes até uma linguagem, o sexismo, assim como o racismo, quando eles se juntam, é uma tempestade perfeita das opressões. Então, uma forma de combater, por isso que a educação, assim como a educação antirracista é importante para enfrentar o racismo dentro da escola, uma educação antissexista é super importante dentro da escola também para as relações poderem fluir. Passa pela paternidade responsável, né, que aí eu preciso ter muito cuidado. Né, você vem de uma situação onde você não é acolhido, você termina reproduzindo essas situações. Então isso cabe, assim, por isso que eu considero que a escola é um espaço importante, a família é um espaço importante, porque eu vim de uma fala de minha mãe, eu tinha acho que 13, 14 anos mais ou menos. Ela me disse assim: não faça com a filha dos outros que você não gostaria que fizesse com suas irmãs. Mas outra juventude e tudo outra mais. Juventude, mas isso serve do contexto. Né? Eu não sei quantas pessoas, quantos homens ouviram isso, mas eu sei que todos nós ouvimos: prenda suas cabritas que meu bode está solto. Né? Então, é também um pouco complexo, assim, me trouxe uma reflexão, né? Porque a maioria, né, falo assim por mim também, a maioria dos jovens periféricos não tem a presença paterna, né, na sua criação e tudo mais. Muitos deles são criados por mulheres pretas, ou seja, a avó ou a mãe. E, infelizmente, a gente não tem essa informação, né? Pra, tipo, mesmo sendo criado por outras mulheres, a gente não consegue, a gente não tem a informação, porra, como é que a gente deve tratar elas, como é que a gente tem que se comportar. Porque muitos de nós, tipo, falam por mim assim, não acesso essa informação, Silvio. Olha, por isso que é uma questão complexa. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Eu acho por isso que a escola tem um papel importante, essa educação. Você tem que compreender de onde essas pessoas, o lugar social, como isso influencia no comportamento. Né? Por isso que os movimentos feministas são mais do que importantes, são necessários, não é mimimi. Então você tem algo que precisa ser enfrentado, e não é com a pauta moral, né, onde as pessoas acham que vai resolver isso, assim, porque por questões religiosas
numa visão fundamentalista que eu acho que interdita o debate. E isso precisa ser debatido porque se atinge a todos nós. Não é colocando embaixo da mesa que a gente vai resolver. Eu acho que você resolve com conversa, políticas públicas. Se o pai não está presente, você vai construindo de uma outra forma, né? Porque tem padrinho, tem a rua também tem uma outra forma, mas não dá para que quando você tem seu filho ou sua filha, você simplesmente não, eu vou reproduzir o que eu... Então, o mesmo ciclo. Né? Meu pai quebrou isso, né? Porque meu avô, por parte de pai, abandonou a família, até onde eu sei, eu não o conheci. Né? Mas meu pai, o que ele não teve, ele me deu. O que você traz é extremamente importante, que é algo que, às vezes, a gente trata, faz a política ser um afeto. O que você está trazendo, assim, o afeto precisa ser parte, né, da política. Né? Porque a emoção, ela tem, agora. Muita. Agora a segunda pergunta, né? A cidade vem ocupando, segundo os dados do mapa de desigualdade de Salvador, um dos piores índices de pobreza, desnutrição, homicídio juvenis. Enquanto vereador, qual fiscalização ou implementação de leis irá requerer para reverter esses dados e garantir mais direito e cidadania para a população e atender os nossos anseios enquanto juventude? As causas sociais da violência que precisam ser enfrentadas, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar embaixo enxugando gelo. E enxugar gelo significa pessoas que morrem, talentos que desaparecem. Né? Então você precisa investir, por exemplo, em escola em tempo integral. É algo que, se devidamente trabalhado, dá certo. Por que você enxerga isso? Porque, assim, o que nas comunidades as pessoas dizem? Né? Uma das coisas que eu, visitando aquela região de Massaranduba, ali, e uma pessoa me disse, cadê os projetos? A gente não tem projetos sociais. Eu lembro de Steve Biko, que ele disse que os nossos projetos sociais são verdadeiras declarações políticas em prol das nossas comunidades. Porque o que as mães têm cobrado? Né? E a sua preocupação. Tá bom, de manhã você está na escola e à tarde você está na esquina? Ou está dentro de casa? Na frente em uma das telinhas, sem fazer absolutamente nada? Né? Então, assim, por que elas brigam para poder ter o primeiro emprego? Né? Para ser jovem aprendiz? Porque à tarde precisa estar fazendo, em tese, alguma coisa para não ser capturado pela violência. Né? Não ser um alvo, assim, e a violência lhe acertar, porque alvo, a juventude negra sempre foi. Agora, é preciso enfrentar, por exemplo, a letalidade policial. Né? Os que cometem têm que serem julgados. Né? Você precisa garantir acesso a bens culturais, porque às vezes assim o jovem, que aí tem gente que nunca entrou num cinema, tem gente jovem que nunca entrou num teatro para poder assistir. Tem jovem que nunca acessou Pelourinho, que nunca acessou a cidade. Para você ter uma noção, a estratégia que minha mãe teve, né, para cuidar de mim, dos meus 5 irmãos, foi prender a gente ao ponto que eu só fui conhecer a praia com 18 anos de idade, para você ter uma noção, por falta de políticas públicas. Muitos jovens, eu me sinto, né, muitos jovens não vivem a sua infância, porque minha mãe, para ter uma garantia que o filho dela vai estar vivo, era da escola para casa e só, para você ter uma noção. E tem muitos jovens de lá do meu bairro que não sabem andar no metrô, não sabem andar no acesso norte, que é algo para muitos muito simples, mas para mim e para muitos de lá do meu bairro, Beiru Arenoso, não é, saca, velho? Isso daí é revoltante, que a gente não tem força, velho, para quem recorrer, acha que é normal, saca? É isso, assim, você tem aquele centro cultural Arenoso, ele não pode ficar do jeito que está. Porque, assim, quando tem que as pessoas estão ali interagindo, e o que tem acontecido é que a cidade perde. Né? Porque, imagine, você acessar a praia com 18 anos. Né? É muito ruim, porque a praia está ali a 15, 20 minutos de você. Eu vi uma outra coisa, aqui
nos 200 anos da independência da Bahia, fui chamado para fazer uma entrevista e encontrei um jovem jornalista que não conhecia a Biblioteca Central. Aí eu disse, por que você não conhece? Ele me disse, não, eu sou de Águas Claras. Eu fiz, você é dali de Águas Claras. Dali. Né? Então, assim, é o perto longe. Se você não garante acesso aos bens culturais, assim, perde o todo. Se fosse uma cidade onde você cria, tem os territórios, tem os parques onde as pessoas interagem, né? Onde as pessoas podem assim, circular livremente, né? E nessa política de guerra às drogas, a droga não morre, quem morre sempre é gente. Não estou dizendo que é uma solução, não estou falando de solução fácil. Estou falando de uma solução complexa. E que, como é complexa, você precisa trazer todas as variáveis e colocar à mesa. Agora, tem uma variável que é importante, que é a variável de enfrentar como é que o racismo e o sexismo estruturam todo esse mar. E você não conhece. Isso também dá uma sensação, falo por mim, assim, comunidade, dá uma sensação que, tipo, tirando as periferias, que Salvador não foi feita pra gente da comunidade. Que Salvador foi projetada para o turismo, para os gringos. Os gringos conhecem mais Salvador do que muitos dos jovens do meu bairro, pra você ter uma noção. Mas a gente também tem que. Uma coisa, por isso que eu estou dizendo que você tem uma questão complexa aí, assim, a gente não vai resolver em passe de mágica, mas precisa entender que é uma questão de Estado, que a gente precisa uma decisão política de colocar a juventude como o centro. Assim, você tem uma cidade voltada para a juventude sem esquecer de políticas públicas para as pessoas idosas, né? Porque sem criança e sem idoso não tem, é que nem no Candomblé. Se você não tiver criança e não tiver idoso, acabou. Eu até fiz um projeto de indicação que era você ter a memória, né, espaços de memória do bairro. Qual é a memória do Tanqueira do Neves? Que não é Tanqueira do Neves, é Beiru. Né? Por que chama Beiru? Por que é a homenagem ao Nego Beiru? Ou como a gente, ou falava assim, não falava nem Beiru, falava vou pro Bero. Por que você não pode ter os espaços culturais? Espaços culturais em bairros populares salva a vida da juventude. Você tem aí, quando você entende que a questão do transporte como um direito, a mobilidade urbana como um direito, 40% do povo da cidade de Salvador, na sua grande maioria, esses 40% anda a pé. Quando você garante o ir e vir das pessoas, você faz ter acesso às coisas. Tem escola que os estudantes não vêm porque não tem um ônibus, não tem um meio de transporte para chegar. Né? Então, essa cidade precisa se destravar desse aspecto, porque isso mantém o fato de você ter uma renda muito concentrada na cidade. Isso leva, o que a gente está falando, assim, você ter uma juventude que não se oferece boas perspectivas. E para você enfrentar o que está aí, essa matemática de horrores, né, é preciso você garantir assim, boas oportunidades. Como é que a escola se organiza para o estudante tirar 5, 15, está passado? Vai passar para onde? Lá fora, dentro do mercado de trabalho, vai ser como? Não estou dizendo que é a questão da nota só, mas você precisa ter um nível de avaliação e cobrança, o mix, avaliação, cobrança e acolhimento, e envolvendo a estrutura dos professores, porque vocês também precisam ser desafiados. A gente vai falar um pouco sobre transporte público, que é um dos mais caros do Brasil, e apresenta uma frota de ônibus de péssima qualidade e horários que atrasam. Os poucos ônibus com ar-condicionado apresentam sujidades, pingueiras e filtrações. Nem quanto o vereador, vendo essa irregularidade, quais os projetos e ações que o mandato propõe? Salvador precisa avançar sobre isso, né? Porque essa é uma discussão que tem avançado em alguns lugares e não dá para a gente ter uma cidade imobilizada do ponto de vista do transporte. Ter uma maior interação entre os modais da cidade, por exemplo. Por que o BRT vai para o mesmo lugar que passa o metrô? E o BRT tem uma vantagem que eu acho que é bacana, que todo mundo gostaria. Ele tá sempre vazio. Quem que não quer andar em ônibus vazio? Não é isso, não?
E tem ar-condicionado. Tem um ar-condicionado que ninguém e usa. não polui, porque o ônibus é elétrico. É o modelo ideal. Agora, essa falta de... Sabe quando os modais, ao que parece, não conversam? Né? E aí fica parecendo que é corrida olímpica, o município correndo contra o Estado e o Estado correndo contra o município, uma discussão que só sobra para a gente. Exatamente. E fora que sempre tem um reajuste anual, e às vezes acontece desse reajuste ser mais de uma vez, né? Como é que o senhor enxerga isso? A forma como se apresenta, imagina. Você chega no século XXI discutindo se a cidade vai ter uma frota com ônibus com ar-condicionado. Tem coisas que a gente tem que botar na cabeça e falar assim, velho, é sério isso que vocês estão querendo achar que vocês estão nos oferecendo um ônibus com ar-condicionado como é comum em qualquer lugar que tem uma cidade calorenta? A pergunta é, por que que ainda nós temos ônibus sem ar-condicionado e rodando na cidade? E por que que, assim, você vai promovendo cortes de linhas e você não conversa com a população? Isso afeta até a economia da cidade. Veja o que acontece com Baixo Sapateiro e Barroquinha. Quando tirou o comércio mesmo da galera. Quebrou. Não estou dizendo que quebrou só por isso, sim, mas isso acentuou, carregou na tinta o resultado. Você caminha por lá e vê que 4 horas da tarde já foi. Tem que ter essa organização, esse planejamento, né? Porque não é só a tarifa. E assim, tem uma questão da tarifa, né? Que os reajustes, porque também você está numa cidade pobre que não comporta reajuste de tarifa. E a cidade vai mudar, mas assim, se você não muda a natureza, assim, é como se a gente fala de transição, vou fazer uma comparação assim um pouco aparentemente esdrúxula, né? A gente fala da transição energética, né? Sair do hidrocarbono, né? Dos combustíveis fósseis para energias limpas e renováveis, não é isso? Essa é a discussão. Mas se você não fizer a transição do ponto de vista social, você só vai mudar o combustível da opressão. Antes era com petróleo, ou seja, se eu não enfrentar a desigualdade, agora a desigualdade vai ocorrer com energia limpa e renovável. Se eu não tiver não enfrentar também as desigualdades da cidade, eu vou mudar de um sistema para outro e as desigualdades vão continuar. Então, assim, você tem uma questão que está imbricada na nossa cidade, tudo junto e misturado, que está na raiz da desigualdade, do círculo vicioso da pobreza da nossa cidade, que precisa ser enfrentado, gerar trabalho e renda para vocês, sobretudo para a juventude. Assim, o estímulo ao uso do transporte coletivo, esse transporte coletivo que você descreveu que é real e concreto, né? Isso estimula as pessoas a usarem seus carros. Se você tem um sistema de transporte decente, você sai do transporte individual, vai para o coletivo, e isso melhora o fluxo, né? Então, assim, você pode chegar em um determinado momento, tem cidades onde, se você resolve usar o carro dentro da cidade, você paga caro, mas você pode usar o sistema público, que é a integração metrô, trem, né? Quer ver uma coisa que a gente não usa pouco? Faz o que com a Baía de Todos os Santos? Qual é o transporte que tem ali? A gente vai para a ilha, do outro lado, e não circula nada. Vai para a ilha, sai da Ribeira, vai para a plataforma, mas você poderia ter uma lancha plataforma, descer no comércio, não poderia? É a necessidade de você fazer outras perguntas para você encaminhar outras respostas. Não, a gente fica nesse negócio aí que, como eu disse, tá bom, é a cidade. Sabe qual é a sensação? É que, tipo, a gente nunca teve nada. É o pouco que eles oferecem. É como se fosse a melhor coisa do mundo e como se não fosse algo que é lógico. Sim. E era para ser algo que não deveria mais discutir, como o senhor mesmo acabou de falar. Eu sempre pego um ônibus lotado, né? Sempre pego um ônibus lotado. Aí quando eu vi um ônibus com ar-condicionado, meu Deus, um ar-condicionado. Saca essa sensação, porque a gente nunca teve nada. E como tem um mínimo do mínimo. Mas a gente não pode se acalentar e achar que está tudo bem. Real. Mas isso, se você fizer uma discussão mais ampla, fizer um estudo comparado, assim, olha, onde os brancos são maioria, como é que funcionam os serviços públicos? Se você comparar com o sul do país, a saúde funciona melhor,
o transporte público funciona melhor, a educação funciona melhor, porque eles são maioria. Os dirigentes se parecem com aquele povo, com o seu povo. Se está sendo exagerado, o nome disso é racismo. Então, o fato das elites daqui não se parecerem com a população, isso agrava ainda as condições das desigualdades. Porque se a gente não traz isso para o centro do debate, eles caem nesse discurso assim, ou está melhorando. Aí você faz, a gente tinha o quê? Melhorando em relação ao quê? Assim, resolveu o problema da creche? Não. 30, dá em torno de 40%, o número assim, da demanda satisfeita é apenas 40%. A oferta de creche cobre 40% da demanda. O resto, outros 60% da população se vê, ou não, ou fica em casa. Não é que isso bate no orçamento familiar da população negra, que você não pode deixar seu filho ou sua filha num espaço público, um direito que a criança deveria ter à primeira infância, e qual é o reflexo disso? A gente não sai da pobreza. Então a cidade fica dando volta no círculo, mantém um círculo vicioso da pobreza. Para que os jovens não fiquem no dilema entre trabalhar, estudar e cuidar dos filhos, tendo em vista os altos índices de gravidez que a capital baiana tem entre adolescentes e jovens, quais são os seus projetos sobre educação e principalmente para a infância, tendo em vista a necessidade de implementação de creche e pré-escolas entre tempo integral? Eu diria o seguinte: primeiro que a gente precisa também desmistificar uma ideia que a gente vai resolver tudo com projetos, né? Dentro da Câmara você tem um projeto de lei. Primeiro, você não pode fazer projeto que gere despesa ao executivo, né? Ou seja, você vai construir uma creche, você não vai construir creche. Quem constrói creche é o executivo. Você pode indicar para ele fazer, porque é despesa. Você não pode criar despesa ao executivo. Você indica, o prefeito vai fazer, ou a prefeita vai fazer, ou não, né? Você pode indicar, né? Agora, o que você pode fazer? Audiências públicas, participar de audiências públicas, como eu participei de uma última, com escuta, promovido pela sociedade civil, né, pelo coletivo Maim, que é discutindo a primeira infância, né, e a situação da primeira infância em Salvador como parte de discutir a primeira infância no Brasil. E aí a gente vê a deficiência em relação às creches, né, no que envolve assim, esse cuidado com a primeira infância. Acho que se o prefeito ganhasse o título de quem de fato tivesse esse título, de quem se importa e cuida da primeira infância, ele teria totalmente o meu apoio, porque eu sei qual é. Não dá para você imaginar que vai ser corrida olímpica novamente. Uma disputa olímpica tem que chegar na frente. Precisa resolver o problema. E é um problema para dentro da nossa cidade, né? É um problemão, né? Isso afeta a vida de todo mundo, principalmente quem não vai poder pagar. Algo que a gente precisa entender dessa sua pergunta, né? Eu acho que é esse cuidado com pensar a primeira infância, né? Com esse desdobra no fundamental 2, né? Para que o jovem não fique perda aquela possibilidade, perder assim, a possibilidade quando envolve a diferença entre série e idade séria, que aí você começa atrás ali, você vai terminar batendo na educação de jovens e adultos. E aí é um outro problema, que quem entra com 13, 14 anos tem a facilidade de aprender mais rápido e de estar com 50, 60. Isso é um outro problema desse ciclo formativo. Então, assim, eu diria que esses projetos assim, precisam fazer esse estudo, porque eu diria que as soluções técnicas são dadas. Agora, é a vontade política, onde você considera se vai ser prioridade para o seu governo ou não. Não é você fazer creche para melhorar a sua imagem e ter aula em tempo integral. Aí você vem a vida toda meio em tudo. Quando chega no ensino médio, você é tempo integral, você vai tomar um choque. E o tempo integral não necessariamente é você dentro da sala de aula, só tendo aula. Acesso a meios culturais, você tendo no tudo o posto que você possa aprender sobre ter uma profissão também, ter uma formação, né? Você praticar um esporte, dançar, tudo isso é parte da sua formação, né? Música, né? Tudo isso é parte.
Agora, se você vai no modelo aula de manhã e aula à tarde, aí você vai dizer isso é muito chato. Porque é muito chato mesmo. Mas se você tem a oportunidade de ter aula e ter outras atividades lúdicas no período quando você pode, e está nos planos, vamos colocar em prática. Vamos cumprir o que está no Plano Nacional de Educação. Porque depois senão a gente vai discutindo, fazer uma discussão e o óbvio contraposto. E como não interessa o capital e etc., aí fica assim, quem é que não tem? A gente. Ah, fiz uma creche aqui, o cara. Não, isso é o óbvio. E toda vez que oferecer uma coisa, tem que fazer essa cara assim de. É isso mesmo, você está achando que está fazendo muito? Seu muito para mim é pouco. Já vou estar certo, tem que pegar essa massa. Seu muito para mim é pouco, porque vocês nos devem muito. Então, por que você vai num lugar com esses todos? E assim o dinheiro não circula. Não circula para nós enquanto. Mas isso é que é o problema. Porque quando não circula, quando você não dinheiro, quando você paga pouco, quando a saída é drogaria e supermercado, isso não faz o dinheiro girar, mas o dinheiro, isso não significa que a riqueza não esteja passando, entrando, perpassando. É muito pouco. Aí vem uma coisa dentro desse processo, que é o papel que tem a cultura. A cultura precisa ser vista como um eixo estruturante do desenvolvimento da nossa cidade. Tem que fazer parte do nosso prato, né? Porque a cultura é como se, quando a gente fala de cultura, é como se fosse algo distante, intocável. Mas mais do que um prato, ela que coloca comida na mesa. Exatamente. Porque quando, se você tem um slam que as pessoas podem ganhar para fazer o slam, e as pessoas pudessem pagar para assistir o slam, como pagam para um show, a gente não precisava nem da intermediação do. É simples, que compra tudo. Sabe que o simples é nada aqui, né? A gente faz os shows, os caras lá que dão dinheiro. E o slam, assim como o slam e outras formas de que a gente acha de fazer cultura é marginalizada. Mas isso é o que eles fizeram. Outra coisa, o que a gente vai fazer? A gente não vai sentar na beira do rio para chorar. A gente tem que lutar. Por isso que fazer a política é importante. Tá vendo? Eu digo, uma das coisas que me orgulha foi incluir o hip hop como uma linguagem e isso ser objeto do edital. O racismo ambiental afeta, sobretudo, as periferias de Salvador, causando transtornos para moradores locais e poluindo os territórios sagrados. Você, na condição de vereador, como enxerga esses atos do racismo ambiental e quais iniciativas possíveis para garantir melhor cidadania para essa população? Eu diria assim, como a gente está enfrentando, como a gente disse que o racismo é de A a Z, ele tem essa dimensão ambiental, só torna mais complexo o fenômeno, né? Um exemplo disso, no domingo passado, eu participei do início, que eu já fiz a trilha, mas essa última eu não fiz, que é a caminhada ancestral que todo ano a Steve Biko faz lá no Parque São Paulo. Então, quem é bicudo sabe que Sim. ali já virou. Está olhando para vocês aqui na próxima. Eu espero que no ano que vem você esteja. E, assim, o que a gente observa é que essa dimensão ambiental que se está por exemplo, no Baixo Sul, os conflitos fundiários, sobretudo com as populações quilombolas, que sempre viveram daquele jeito, né? Tem seus meios de vida, sua forma de viver, e esse capital especulativo chega querendo trazer uma outra ordem, e aí a gente já sabe qual é o resultado, né? Então, assim, se você não compreende essa dimensão, acha que o racismo é só não deixar você entrar no lugar. E quando a gente fala que ele estrutura, que ele é sistêmico, né, que ele tem muitas camadas, e não é preconceito, porque preconceito é uma manifestação. Então, quando a gente traz esse debate, que o movimento negro apresenta esse debate dessa dimensão ambiental do racismo, é mostrando ainda o quanto é complexo, porque o problema é quem são essas populações que são afetadas por essa ação desenfreada, sem controle, quando atinge assim, está se falando no meio ambiente, dessa conta que está chegando para todos nós, mas tem uma população que ela já chegou antes. Você considerando que a natureza tem direitos.
E aí, quando você entende que a natureza tem direitos, aí eu lembro de Leonardo Boff, quando ele diz que eu não quero falar de meio ambiente, eu quero falar de inteiro ambiente. E quebrar essa visão de que o homem precisa estar no centro, a visão antropocêntrica, de que o homem está no centro de tudo, controlando absolutamente tudo, mandando tudo. E isso gera esse ataque aí que nós estamos vivendo, vivenciado. Ora inunda, ora queima seca e queima absolutamente tudo. Quais são os desafios e quais suas indicações, enquanto vereador, sobre efetivação de políticas públicas para a juventude periférica e preta desta cidade? Aprendi com vocês que a política pública com a juventude tem efetividade muito maior do que para. Mas assim, eu reconheço que nós estamos pensando de forma circular, com a circularidade do poder e reconhecendo na juventude protagonismo. Protagonismo juvenil não pode ser uma palavra solta, algo retórico. Protagonismo juvenil significa você aprender juntos. E aí você tem que como você tem um conflito geracional, mas eu acho que o aprendizado mútuo é muito maior. Porque, assim, vocês estão, por exemplo, nessa área de comunicação, vocês estão lidando com coisas que foram trazidas de uma geração anterior a vocês, pensada em uma outra geração. Mas essa interação é fundamental para a gente pensar, por exemplo, como é que nós vamos lidar com a inteligência artificial, que a gente não pode combater a inteligência artificial. Acima de tudo, aí vem para uma juventude negra que lida muito bem com a comunicação, né? Estão virando, quase todo mundo agora vira influência, né, com influenciadores. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Preto no topo não significa que os pretos estão no poder. Se você confunde preto no topo com preto no poder, volte a algumas casas, porque você não entendeu absolutamente nada. Porque isso não são coisas sinônimas. O poder controla o topo. E o topo não controla o poder. É preciso ter uma visão crítica sobre isso, porque isso é uma armadilha. A armadilha é pelo consumo das coisas, de ter isso, ter aquilo. Aí você faz, tá bom, você tem ostenta lá fazendo propaganda da Hugo Boss, quem ganha o dinheiro? Você ganha aquela parte, mas quem fabricou é que ganha o dinheiro. Aliás, nem quem fabricou, porque a fábrica geralmente é na China, o cara só faz colocar a marca. E é quem detém a marca que tem o dinheiro. Essa dimensão que tem um carro de luxo, né? A gente bota, tem um carrão, deu dinheiro aos brancos. Porque geralmente não somos nós que somos donos das lojas que vendem os carros. Os carros não tem nenhum problema de vender para você. Né? Vende. E você ostenta aquele carro. Apenas não, né? Então, era o meu cuidado que eu teria. Acho que é ter um caminho, tem a capacidade de influenciar, mas não confunda preto no topo com pretos no poder, porque, na verdade, é o poder que controla os pretos e as pretas no topo. Com isso daí a gente termina, né? Muito obrigado, Silvão. Altas reflexões. Foi muito bom conversar com você. Espero que você venha mais vezes. Que dê tudo certo aí na sua luta. O desafiado, né? Não me chame não, que eu vou. Eu vou. Agradeço aí. As perguntas encadeiam sempre boas respostas e quero parabenizar a Cipó, essa comunicação interativa, por estar com vocês, assim, potencializando assim, o que vocês fazem mesmo é muito grandioso, a comunicação de quem controla, de quem sabe o poder que tem a comunicação. E isso eu acho que é fundamental. E vocês que têm essa capacidade de juntar gente jovem, continuem fazendo esse grande aquilombamento, porque nós precisamos. Nós precisamos, porque é uma tarefa que não uma geração só vai resolver, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que começar de algo. Vou dar continuidade.